conjuntivites. O que há é uma modificação dos agentes causais. Os vírus, frequentemente, são muitos tipos, vários subtipos, e de um ano para outro, pode ser um outro subtipo, o que dificulta com relação à imunização do paciente. Então, o novo vírus que está acontecendo, que No momento, o que tem sido mais frequente é um Coxsackie vírus. É um vírus que não tem tido tanto contato nos últimos anos com a população em termos de conjuntivite. E isso faz com que o processo seja mais contagioso, ou seja, tem menos gente imunizada. Além dos vírus, existem as conjuntivites também por bactérias, por fungos, causadas por agentes tóxicos, alguma coisa que caiu no olho, por exemplo. Então, são diversas. E o que a gente não pode é se automedicar, doutora, de jeito nenhum. Falando do jeito que o povo fala, né? Como é que se pega conjuntivite? A gente perguntou aí, será que um aperto de mão passa ou não? Pode até passar, Ricardo. O pior é isso. Na verdade, isso vai depender também do fator imunidade daquela pessoa que está sendo candidata ao contágio. Existe essa possibilidade porque se a imunidade daquela pessoa estiver menor naquele momento do aperto de mão e a outra pessoa estiver em fase de contaminação, o que pode ocorrer? Antes até dos sintomas estarem presentes, ou seja, eu posso estar aqui sendo um agente de contaminação da conjuntivite. Embora meus olhos estejam claros, limpos, sem secreção, sem lacrimejamento, sem inchaço, sem nenhum daqueles sinais e sintomas que são típicos. Mas um aviso que também é importante, nem todo olho vermelho, nem toda pálpebra inchada é conjuntivite. Então, daí um enorme risco que a população tem ao se automedicar, porque um conhecido, um amigo, um vizinho teve conjuntivite e usou tal colírio. Existem diversas outras situações em oftalmologia que cursam com um quadro muito semelhante, que apenas um especialista, durante o exame com biomicroscópio, é capaz de diagnosticar se trata, por exemplo, de uma conjuntivite ou de uma uveíte, que é uma inflamação mais interna, mais profunda, e outras situações diversas que causam um quadro muito parecido. Daí a importância da gente, embora pense, a conjuntivite é simples, se for viral é uma semana só e tal, é como uma gripe. Aliás, essa conjuntivite atual pelo Coxsackie não é apenas pelo Coxsackie, é o subtipo que tem sido mais frequente, que foi isolado pelo Instituto Adolf Lutz, nesse último surto que está ocorrendo. E não é somente ele que tem estado presente, mas no caso dele os sintomas são mais assim intensos. Se chama, inclusive, leigamente falando, de a gripe dos olhos. São aqueles olhos extremamente lacrimosos, úmidos, uma quantidade de secreção aquosa grande, um edema palpebral significativo, aquela pálpebra inchada, pesada, a sensação de areia nos olhos, muito desconfortável, inclusive com hemorragias subconjuntivais. E esse vírus tem um ciclo de 7 a 10 dias. A gente tem, inclusive, aqui uma imagem, só para a explicar direito para a gente, onde é que a conjuntivite age aí nessa parte aqui da visão? Deixa eu me levantar? Né? Melhor? Isso. Pode ficar aqui mesmo. Aqui? Isso, que parte que age aqui? Na verdade, a gente está vendo ali a córnea. A córnea está... Você tem lá para ver, mostrar direitinho? Eu acho que fica mais fácil, né? Porque não tem um apontador aqui. Aqui é a córnea. Na verdade, a córnea vem a ser o vidro de relógio do olho. Então, a córnea é uma membrana transparente que se situa diante do colorido do olho. O colorido do olho é o que a gente chama de íris, é o marrom, o azul, ou verde, aqui no caso da gente... A parte central aí. É a parte central, toda essa parte central em torno da menina do olho, em torno da pupila, do preto do olho. Então, a lente que fica diante chama-se córnea. É uma membrana transparente que não tem vasos, mas a conjuntiva é a área que está sendo tratada aqui, é esse vermelho intenso, cheio de vasos, que fica inchado no período da conjuntivite. Então, como essa membrana transparente incha, o fechamento palpebral, o piscar natural dos olhos, se torna incômodo, extremamente incômodo. É como se a gente tivesse enchido os olhos de areia e tentasse piscar. Além disso, por todo esse quadro inflamatório, as pálpebras também incham, tanto a pálpebra superior como a pálpebra inferior. E o paciente fica extremamente desconfortável, fica praticamente incapacitado do trabalho. Essa parte, então, ao redor... A parte ao redor vem a ser a conjuntiva. Incha essa parte externa, incha a pálpebra superior, incha a pálpebra inferior e a parte interna, se a gente puder tracionar para examinar, também está cheia de alterações. É a parte da conjuntiva interna. Então, é necessário realmente que o trabalhador se afaste.
Além dele ficar extremamente incomodado, ele vai ser um fator de contágio. E até que ponto a conjuntivite é contagiosa? Né? Muita gente diz assim, vou ficar 3 dias só, a médica diz que eu posso ficar 3 dias isolado e a partir do 4º dia eu não passo mais conjuntivite. Isso é verdade ou não? Não, nesse quadro atual, o mais frequente tem sido um ciclo de 7 dias. Né? Mas isso requer um acompanhamento. O necessário é que você examine a pessoa antes, no começo dos sintomas, e em seguida marque o retorno dessa pessoa, para que você dê esse monitoramento e oriente qual o melhor momento para o retorno ao trabalho. Doutora, a senhora falou sobre os remédios e o cuidado que deve se ter com relação a eles, porque o que vale para uma pessoa nem sempre vale para outra. Sim, portanto, automedicação nunca, né? Jamais. Exatamente. E eu me lembro dos remédios caseiros, daquelas soluções domésticas que muitas pessoas recorrem, né? Funcionam ou não funcionam, doutora? O que é mito, o que é verdade nesse caso? Não, infelizmente, eles não funcionam. Seria muito prático e econômico, inclusive, né? Porque a maioria das pessoas recorre a chás, leite materno e outras secreções humanas mas é completamente desaconselhável, Ricardo. Porque muitas delas são extremamente irritantes. E podem agravar. E podem agravar o quadro. E existem conjuntivites que levam a graves complicações, inclusive corneanas. Existem conjuntivites, por exemplo, para vocês terem uma ideia, por adenovírus, que causam membranas na parte interna da conjuntiva, e essas membranas são extremamente dolorosas e difíceis, de difícil remoção para o médico, que precisa retirá-las. Então, existem quadros mais graves de conjuntivite, de ceratite decorrente de conjuntivite, que já vem a ser a inflamação da própria córnea. Então, não é uma coisa tão banal como se pensa. Porque muitas vezes tem a sensação de quando colocam algodão embebido com um chazinho, né, gelado aqui, dá um alívio. Dá um alívio. Na verdade, não é o chá que alivia. Na verdade, é a compressa fria que alivia em virtude do edema. Se há edema numa região, se há inchaço, a compressa fria vem a melhorar a situação. Uma compressa com soro fisiológico gelado diminui o desconforto, diminui o sintoma. Então, isso sim pode ajudar. Mas não precisa ser com chazinho. Pode ser com um frasquinho de soro, que custa menos, vende nas farmácias, pode ser bem limpo, com cuidado, para evitar a piora do quadro que a pessoa já apresenta. Nesse caso, não precisa procurar um médico, um posto de saúde para usar o soro? Precisa. Não tem. Usar o soro deve ser ato contínuo com a procura ao médico. Se for impossível ir agora, nesse exato momento, e a pessoa está apresentando esse edema, esse desconforto, o soro externo, o uso externo, não vai comprometer, piorar a situação. Só vai ajudar, certo? Então, ela pode fazer ambas as coisas no mesmo momento. Nós falamos aqui no início do Jornal da Manhã sobre afastamento do trabalho, né? Isso. Auxílio-doença, enfim. É possível algum tipo de conjuntivite durar mais que 15 dias? Só lembrando ao trabalhador que até 15 dias não vai para o INSS. Até 15 dias vale a licença médica, né? É fornecida pelo médico. Até 15 dias você fica pela empresa. A partir dos 15 dias é que você vai para o INSS. Tem alguma conjuntivite que dure mais que 15 dias? É possível uma conjuntivite se complicar. A conjuntivite, o ciclo natural, não é usual isso acontecer. É bastante incomum. Agora, a conjuntivite pode se complicar de formas diversas e pode ter uma duração de alguns meses, inclusive, de forma bastante pontual e incomum e rara. Recentemente, eu tratei de um paciente, pós-operado por mim, de miopia, e ele apresentou um quadro desse. Claro, já estava de alta, por sorte, né? Poderia não estar, mas estava, já estava bem, e apresentou uma conjuntivite por adenovírus, com membrana, com ceratite, com todo o colorário grande de sintomas e sinais e alterações. E sofreu bastante, coitado. Mas agora já está recuperado. Então, é bem durar mais 15 dias. Mas ocorre. Eu fico pensando, doutora, durante esse período da manifestação dos sintomas, né, a pessoa em casa, ela tem que se isolar dos outros, quer dizer, não pode usar o mesmo talher, a mesma roupa de cama, enfim. O ideal é que tenha esse resguardo, sim, se for possível, porque vai diminuir a chance das pessoas em torno dela contraírem a mesma doença. É desagradável, é muito difícil na prática a gente fazer isso, mas que vai diminuir a chance de contaminação, sim. Já que a gente não sabe se aquela pessoa está imunizada, que está ao lado da gente, a possibilidade de estar é relativamente pequena, de estar imunizada, já que os vírus se modificam de um surto para o outro, já que existe também a contaminação secundária por bactérias. Então, não é um agente causal só que está em jogo.
E são diversas as pessoas com características diferentes. Então, o ideal é que todos os cuidados sejam tomados, Ricardo. Tem que usar uma luva ou não luva, o óculos escuro, enfim, que tipo de acessório para ajudar nessa hora? A própria pessoa usar luva não é necessário. A própria pessoa precisa manter as mãos sempre higienizadas, sempre lavadas. Se lembrar de evitar o contato com maçaneta de porta, em ambientes externos, procurar não circular. Ao invés de ir ao shopping, passear, ir a um cinema, procurar ficar repousando, porque todo o processo viral, o repouso auxilia a recuperação. E, por outro lado, a pessoa está poupando as pessoas em torno de também se contaminarem. Então, manter as mãos higienizadas, manter contato com o médico, que siga a medicação prescrita, que retorne para a revisão na data prevista e procure aproveitar esses dias para se recuperar e repousar. Só isso. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Olha, lembrando, gente, que qualquer dúvida, vai no posto de saúde, o posto de saúde encaminha para os centros especializados, mas a gente também lembra que o IBOP, que é o Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira, que fica na rua Pedro Lessa, no bairro do Canela, marca consultas através do telefone 160. Você pode marcar através do telefone 160 consultas simples. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a vocês também. Um bom dia. Agora, olha só, mudando de assunto.